Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula C. E hoje vai dar sequência ao nosso projeto de gestão financeira pessoal aqui dentro de VBA, né? Então esse é um projeto bem bacana, super estruturado, que tem muita coisa profissional aqui dentro. E a gente começou lá por meio de uma biblioteca já preparada, que a playlist está aqui na descrição desse vídeo, tá? Então a gente ensinou você a fazer uma biblioteca que faz programações automáticas para você com base em módulo de classe. E chamou isso lá de código mágico do VBA, tá? E aqui a gente já teve algumas aulas, né? Então já teve na verdade várias aulas. Eu vou deixar o link dessa playlist aqui em cima para você poder assistir desde a primeira aula, entender do que a gente está falando, tudo que a gente já fez aqui, tudo bem? Bom, o que a gente fez na aula passada, né? Então na aula passada a gente está trabalhando aqui no Meu Dinheiro, falando de receitas, e a gente montou essa janela aqui de receitas, né? Com os seus controles. Inclusive a gente aproveitou lá da biblioteca, né? Por meio de módulo de classe, para que ele já configurasse todos esses controles para a gente de forma automática, o que é bem legal. Agora, o que a gente precisa fazer aqui, né? Então tem alguns elementos aqui que eles são feitos por meio de caixas de combinação, né? Então para que a gente possa fazer tanto aqui a parte de filtros, quanto aqui a parte de cadastro, né? A gente precisa que essas opções estejam disponíveis, tá? Então esse é o primeiro passo aqui na nossa aula de hoje. A gente precisa colocar as opções dentro aqui de cada uma dessas caixas de combinação. Para começar, eu vou fazer pelo mais fácil, que é aqui a caixa de contas bancárias, tá? Então, tanto de filtro quanto da conta bancária de cadastro, tá bom? Bom, então eu vou fechar aqui o nosso user form. Vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho no nosso Excel, onde está a nossa base de dados, onde está guardando todas as nossas opções, tá? E aí aqui o que a gente tem? A gente tem uma planilha de contas bancárias onde a gente tem os nomes de todos aqueles bancos. E aí são esses nomes aqui que a gente vai colocar dentro daquelas nossas duas caixas de combinação, tá? Então para fazer isso eu vou lá no meu código. Eu tenho um módulo aqui, né, que é o nosso módulo de listas, tá? E aqui dentro do módulo de listas a gente fez, né, a atualização de informações de listas. Agora a gente vai fazer a atualização de caixas de combinação. Para isso eu vou criar um novo módulo. Então inserir módulo. Vou dar um nome para ele, tá? Então eu vou chamar aqui de, seguindo a mesma regra, né, MD CBS, né? Então de atualiza módulos, por exemplo, tá? E aqui eu vou colocar então as duas informações, tá? Primeiro ponto é, aquelas duas caixas de conta, elas vão ser atualizadas sempre juntas. Não faz sentido atualizar uma e não a outra, tá? Então sempre as duas vão ser atualizadas juntas, por isso eu vou usar um código só para atualizar já as duas de uma vez. Então eu vou fazer aqui, olha, sub AT contas receitas. Então para eu saber que são as duas caixinhas de combinação, porque eu estou no módulo de caixa de combinação, que tem a ver com contas lá das janelas de receita, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Primeiro, né, eu vou pedir para que ele verifique se existe pelo menos uma conta cadastrada, para que ele possa colocar dentro das caixas de combinação, porque se não tiver conta cadastrada, não tem por que eu fazer isso, né? Então eu vou falar para ele, o if PL contas and with. Então assim eu dei um foco ali na minha janela de contas e eu vou verificar se a célula B2 está preenchida, né? Por quê? A célula B2 é onde vai estar a primeira conta, então é ela que vale ali para mim. Então if.range cifrão B, cifrão 2, ponto value é igual a empty, then exit sub. Ou seja, se por acaso não tem nenhuma conta cadastrada, então ele vai remover, ele vai sair dali dessa estrutura, tá? Outro detalhe que a gente tem que considerar é o seguinte: as contas, elas podem ser excluídas. Então pode ser que quando a pessoa abrir o user form existam contas para serem cadastradas, mas depois ela exclua. E toda vez que ela exclui, isso daqui vai ter que ser atualizado também. Por isso que a gente está fazendo no módulo de classe, no módulo, desculpa. Mas por conta disso, para evitar que fique ali uma sombra, é importante que a gente limpe essas caixas. Então eu vou falar para ele o seguinte, olha, logo aqui no começo, o if fr sistema with. E aí aqui eu vou dizer aqui ponto cb, e aqui eu vou pegar as minhas duas contas, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui, olha, conta receita, né? Então esse aqui é o que faz o cadastro. Ponto raw source igual a empty. Assim eu limpei todas as opções que já existiam dentro da conta, caso tivesse alguma opção já cadastrada. Mesma coisa eu vou fazer com a de busca, tá? Então ponto cb livre f conta receita, né, que é de filtro raw source, que CF é filtro, a gente cadastrou isso na aula passada, tá?
Então, empty também. Então, limpei as duas caixinhas e agora, se não tem nada para ser preenchido, ela vai sair e vão ficar as duas caixinhas limpas como já está agora. O próximo passo agora é a gente colocar as opções de verdade. E para colocar as opções de verdade, é legal que eu tenha defina quantas contas devem ser preenchidas. Por isso, eu vou definir um dim L as double. Então, uma linha como número. Tá? E aí, essa linha aqui no formato de número, eu preciso descobrir quantas linhas eu tenho lá preenchidas. Então, L é igual a ponto range, cifrão B, cifrão E comercial, ou melhor, cifrão 1, ponto end, xl down, ponto raw. Tá? Para quem não lembra o que eu estou fazendo aqui, né? Estou falando para o seguinte, olha, vem aqui e seleciona B1, né? Então B1.range, né? Range B1. Depois end, xl down. Faz o seguinte, dá um Ctrl para baixo. Então ele vai vir aqui, olha, Ctrl setinha para baixo, vai achar a última linha preenchida. Depois diz que é ponto .raw, né? Então ele vai pegar o número dessa célula, dessa linha, né, número 4, e vai salvar dentro da variável L. Tá? Então é assim que ele vai descobrir quantas contas existem para que eu possa colocar dentro do meu cadastro. Depois disso, tudo que eu preciso fazer é colocar essas opções lá dentro das minhas caixas de combinação. Tá? Então, e aí eu posso fazer o seguinte, olha, fr sistema ponto cb conta receita ponto raw source vai ser igual a, e aí o raw source ele tem que ser escrito dessa forma, aspas, apóstrofe, aspas, e comercial. A gente vai colocar o nome da planilha, então ponto name e comercial, apóstrofe, ponto de exclamação, cifrão B, cifrão 2, porque vai ser o primeiro banco, 2 pontos, cifrão B, cifrão E comercial, L que a gente acabou de descobrir. Tá? Então isso daqui a gente vai usar de novo. Então eu já vou copiar aqui, olha, desde o ponto raw source até o final. Tá? E eu vou precisar colocar o mesmo range na outra caixa. Então fr sistema ponto cb f conta receita. E aí colo ponto raw source, vai ser a mesma informação. Tá? Então isso daqui serve para colocar os dados dentro das nossas caixinhas já para esse funcionário. Qual é o próximo passo? Eu preciso chamar agora esse AT contas receitas todos os momentos que isso faz sentido. Tá? Então vou lá no meu formulário, onde que isso faz sentido aqui para a gente. Primeiro, quando o formulário abre. Né? Então seria ali o primeiro momento para a gente. Tá? Então eu vim aqui, vou lá no user form initialize, tá? Então no user form initialize você tem aqui, olha, cadastro de controles e tudo mais, né? Percebe que ele tem aqui, olha, alguns calls que fazem atualização de gráficos, atualização de listas, tá? Eu vou fazer os CBs aqui antes desse de listas, ok? Deixa eu até tirar aqui o PL Clear Content, você também desce. Eu vou fazer aqui call md cbs.atlc contas, tá? Então isso aqui já vai funcionar pra gente. Vou rodar aqui o código. Se eu vier aqui no meu dinheiro receitas, tá? E vier aqui na conta, agora ele já está aqui com as opções. E aqui também no cadastro já vão aparecer aqui as opções dos bancos que a gente cadastrou, tá? Então ele já funcionou, já colocou os dados aqui pra gente, ok? Outro ponto que eu tenho que colocar o mesmo call é aqui, olha, em contas bancárias, quando eu faço o salvar, né? Porque é quando ele cria aqui a conta bancária pra gente, então para ele guardar essa informação, e também aqui o botãozinho da lixeirinha, que é quando ele apaga aqueles dados. Então nesses dois botões aqui ele também precisa ter o mesmo call. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, vou voltar aqui no meu user form, vou trocar aqui, olha, a minha página, então eu estou na página de receitas, eu vou vir aqui para a página livre contas, tá? E aí eu vou vir no botãozinho aqui de salvar, vou vir aqui no final do código, que é quando todo o cadastro já está pronto, né? Então ele faz aqui a atualização de listas, faz a atualização de gráficos, e aí agora eu vou colar, né? Então aquele call mdcbs at contas receita, tá? A mesma coisa eu vou fazer no outro botão, que é o botão de exclusão, tá? Então eu vou vir aqui. E aí quando a gente fizer aqui, olha, ele também tem uma notinha aqui que a gente vai ter que mexer nessa estratégia depois, tá? Mas não se preocupa com isso. Aqui, olha, o call listas atlt contas, né? Então e o gr, depois eu vou colar ali a atualização. Então agora toda vez que ele abrir, ele vai colocar os dados no lugar certo. Todas as vezes que ele criar uma nova conta, ele também vai atualizar. E todas as vezes que ele excluir, ele também vai atualizar. Então vai ficar sempre certo para você as duas estratégias, tá? Com as duas caixas certinho, tudo bem? Então o primeiro passo aí da aula de hoje foi, né? O segundo passo da aula de hoje é o seguinte. Aqui no nosso formulário, né? Então se eu voltar aqui na nossa janelinha de
receitas, né? Então eu vou vir aqui, olha, livre receita. Eu tenho também, né, o label que fala do nosso aqui da categoria de receita, tá? Então, e essa categoria de receita, ela serve no seguinte, né? Por exemplo, a pessoa às vezes ela tem mais de uma fonte de renda, como por exemplo o salário, né? Sei lá, ela tem um emprego qualquer, então ela tem um salário, ela tem retorno de investimento, porque ela faz investimento financeiro, e isso é um tipo de receita para ela. Sei lá, às vezes a pessoa tem uma segunda fonte de renda, né? Um segundo trabalho ou coisa do tipo, e ela quer cadastrar isso de forma separada para poder ter uma visão de, poxa, o que está valendo mais a pena, o que está fazendo mais sentido ali para ela, tá? Então, e esse cadastro ele vai acontecer aqui pelo próprio botão pela própria caixinha de categoria de receita, tá? E aqui embaixo ele vai só ler essas informações, ok? Então vai ficar mais fácil para a pessoa poder trabalhar desse jeito, porque as duas informações elas vão ficar separadas, porém elas vão ficar com uma mecânica bem interessante, ok? Então eu preciso ter primeiro algum lugar onde eu possa fazer esse cadastro de categorias de receitas, tá? Então esse é o primeiro passo que a gente vai fazer para fazer o preenchimento daquelas duas caixinhas. E a gente já tem aqui, olha, movimentação entre contas, né, que faz ali entrada de uma conta, saída para outra e tudo mais, né? Nesse projeto eu vou fazer as movimentações todas separadas, porque a maioria das pessoas entende melhor desse jeito, tá? Na prática, eu prefiro fazer tudo junto, né, porque eu entendo que fica mais fácil, o código fica mais leve, mas aqui eu estou fazendo separado porque a maioria das pessoas entende melhor, lembrando que aqui é uma aula, né, um projeto didático que a gente está fazendo, tá? Então eu vou criar aqui uma nova aba, que vai ser uma aba de receitas, ok? E nessa aba de receitas aqui, eu vou ter pelo menos 3 coisas acontecendo. Eu vou ter as informações que eu vou guardar dessas receitas, tá? Então eu vou vir aqui, receitas acabou de aparecer, vou dar um nome para ela, então eu vou chamar de PL receitas, ok? Então agora ela já tem o nome de código, né? Então fica mais fácil para a gente trabalhar, beleza? Eu vou pegar aqui, olha, os mesmos dados que a gente cadastrou aqui, eles vão para lá. Então eu tenho, olha, primeiro, né? Então eu tenho a data, deixa eu vir até aqui na parte de cadastro, fica melhor. Eu tenho a data da receita, então eu tenho que guardar a data dessa informação. Lembrando, aqui a gente usou um código também, né, de banco, tá? Então eu tenho o código de saída, né, do banco de saída, código do banco de entrada. O que eu vou fazer na questão da receita? Eu também vou ter aqui, olha, um código, vou chamar aqui de código, por exemplo. Depois, então, eu vou ter a data, tá? Depois, né, eu vou ter aqui, olha, a conta da receita, né? Então a conta bancária que recebeu isso, tá? Então eu vou usar aqui a mesma estratégia, né, de conta ali, conta bancária. Depois, né, eu vou ter aqui uma descrição, tá? Então descrição. Depois uma categoria e por último um valor, tá? Então categoria e valor. Beleza, então esses são os dados aqui que a gente vai guardar dessas informações. Eu vou pegar aqui o padrão de título que eu estava utilizando antes, né? Vou pegar daqui mesmo, copiei e vou trazer aqui a formatação para cá, para ficar no mesmo padrão aí de trabalho, ok? Aí o código, né, a gente vai demonstrar ele daqui a pouco, mas eu quero que ele fique no formato numérico ali, que fica mais interessante para a gente. Então eu vou vir aqui, olha, no número, vou vir aqui em personalizado. Como vai ter bastante movimentação, eu vou deixar aqui, olha, 6 dígitos, tá? Então, 4, 5, 6. Então, assim, ele vai ter possibilidade de fazer muitas entradas ali, sem estourar esse código. Sempre tenha noção de quanto você vai ter de entrada para ajustar isso de forma mais certinha, tá? Para ficar agradável, tá bom? Então, no meu caso, eu vou deixar ali 6 dígitos diferentes, tá? Depois, aqui, olha, a gente tem a parte de data. Então, essa coluninha aqui eu vou deixar como data abreviada. Tá? Então vou colocar aqui data abreviada. Depois, conta bancária texto, então não precisa me preocupar, isso aqui vai virar geral. Descrição, né? Então também é geral. Categoria também vai vir texto, também vai ser geral. E valor aqui é dinheiro, tá? Então pronto, estão todas as colunas aqui já categorizadas, tá? Outra coisa que eu preciso colocar aqui, quais são os meus critérios de filtro. A gente já fez filtro em outros momentos, então vocês sabem que eu tenho sempre, né, uma base, os filtros e os dados filtrados, tá? Então essa estrutura que eu vou montar aqui primeiro. E aí, quais são as bases de filtro que eu tenho lá, né? Então eu vou vir aqui, olha, data inicial, né? Data
final. Então aqui, olha, data vai aparecer duas vezes, ok? Então eu pego a data, copia aqui na H e copia aqui na I, tá? Ele vem com o mesmo título, tem que ser igualzinho, ele tá lá, tudo bem? Depois tem a conta, tá? Então eu vou pegar aqui a conta bancária, descrição, categoria, tá? Então, conta bancária, que é essa caixinha, descrição e categoria, que são ali as janelas que eu estou usando de filtro, tá? Então, por isso que eu copiei todas elas para cá. Então, aqui vão ser os meus critérios que eu vou utilizar para poder filtrar esses dados, tudo bem? Depois disso, né, então esses dois aqui também vão aparecer no formato de data, tá? E aí, aqui eu não preciso me preocupar com os outros. E aí, depois disso, é só pegar isso daqui, copiar e colar aqui na coluna N, né? Então, aqui é a base de dados real completa, aqui são os critérios de filtro e aqui são os dados que vão ser apresentados na nossa lista, tá? Então é isso daqui que vai apresentar os filtros já aplicados, tudo bem? E por último, eu vou vir aqui na coluna U e vou criar finalmente as minhas categorias de receita, tá? Então aqui que eu vou colocar essas informações. E por que eu já montei aqui toda a base? Para saber qual que seria uma posição legal ali para colocar essas categorias sem problemas, tá? Então essa coluna U, por enquanto, é o que é interessante para a gente poder colocar aqueles dados lá, tudo bem? Beleza, agora a gente vai criar aqui no módulo CBS uma sub, né, que atualiza essas categorias, tá? Então sub at cat receitas. Ok? Então, para atualizar essas categorias de receita ali pra gente, beleza? Ótimo. O que eu vou fazer aqui? Quase que a mesma coisa que a gente fez no anterior, tá? Então, até dependendo, poderia até copiar e colar, mas eu vou escrever aqui o código novamente, ele é muito parecido com o código ali de cima, tá? Então, eu vou precisar de uma variável L, de L, só deixar certinho aqui o espaço, double. Vou precisar limpar as minhas duas caixinhas, tá? Então, o if fr sistema, e vou vir aqui .cb, né? Vou pegar aqui a categoria, tá? Então, cat receita raw source igual a empty, e o .cb fcat receita raw source também igual a empty, tá? Então, eu limpei as duas caixinhas ali, and with, beleza. Depois disso, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para que ele vá lá para a nossa nova planilha, né, que agora não é a contas, agora é a planilha receitas. Então, o if pl receitas and with. E aqui dentro eu vou verificar, existe pelo menos uma categoria para ser preenchida, né? Então, a U2 está preenchida. Então, if.range, cifrão U, cifrão 2, ponto velho, é igual a empty, then. E aí aqui eu vou falar exit sub. Então sai do código, porque daí não preciso fazer nada, não tenho que seja preenchido. Depois, quantas categorias existem preenchidas? Então eu vou falar aqui ponto .l vai ser igual a ponto .range, cifrão U, cifrão 1, ponto .end, xldown, ponto .raw. Tá? Então assim ele vai descobrir quantas linhas tem para ser preenchidas. Depois é colocar o range, né, dentro do nosso raw source de cada uma das duas caixinhas. Então fr sistema.cb cat receita.raw source vai ser igual, e aí vai aparecer apóstrofe e comercial.name para pegar o nome ali da planilha, e comercial apóstrofe ponto de exclamação, cifrão U, cifrão 2, dois pontos, cifrão U, cifrão e comercial L, tá? Novamente eu vou copiar isso daqui para não ter que escrever só o endereço de novo, e fr sistema.cb livre fcat receita.raw source, e aí tudo que a gente já tinha escrito antes. Então esse código aqui coloca as opções dentro das nossas caixinhas de combinação de categoria, tanto para cadastro quanto para filtro, tá? Então percebe que o código, a estrutura é exatamente a mesma. Do mesmo jeito que a gente fez com o outro, a gente também vai precisar pegar essas informações aqui e levar para os pontos certos lá no nosso formulário, tá? Então o primeiro ponto que eu preciso é justamente aqui no nosso user form initialize, tá? Então vou vir aqui no user form, ok, initialize, e do mesmo jeito que a gente atualizou ali o PL, o CBS categoria receitas, vou colocar aqui call md cbs, opa, faltou um L aqui, call, agora sim, md cbs.at cat receitas, tá? Então copia isso daqui, porque eu vou precisar, nem vou deixar copiado, até vou deixar assim por enquanto. Agora eu tenho que colocar isso daqui em outros lugares, né? Como assim? Eu também tenho a opção de cadastrar novas contas e
de novas categorias e excluir novas categorias. E só que eu não tenho uma lista para fazer isso como eu tenho lá nas contas. Não tem um botãozinho para a gente colocar isso. Isso vai ser feito pela própria caixa de combinação. Tá? Então como que eu vou fazer isso? Pelo evento exit da minha caixa de combinação, ok? Então que é essa caixa aqui de baixo, olha, que é a caixa onde a gente tem a informação de receita, tá? Então é aqui que vai ser feito o cadastro. Como que a gente vai fazer isso? Pelo evento exit dela. Então CB livre categoria, vou vir aqui no evento exit. E aí quando ele fizer esse exit, eu preciso primeiro que ele descubra qual que é o comportamento ali que a gente tem, né? Então ele pode ser ou vazio para essa caixinha, ou ele pode ser alguma categoria que a pessoa já tem ou quer cadastrar, tá? Então o único problema, o único monitoramento que eu quero fazer aqui é se por acaso a pessoa digitou alguma informação que não existe ainda lá na coluna U, que é onde estão as categorias já definidas. É só isso que eu quero verificar. Só que também não pode ser uma célula vazia, tá? Então como que eu vou verificar isso? Vou fazer assim, olha, if me.cb livre categoria de receita ponto value é diferente de empty, então não pode ser vazio, ok? And ao mesmo tempo me.cb livre categoria de receita ponto match found é igual a false, then and if. Tá, então o que ele vai fazer aqui com isso? Eu falo o seguinte, olha, se por acaso ao mesmo tempo, né, a caixinha não está vazia e não é, né, aquilo que está escrito não é uma das opções já disponíveis, então você vai fazer alguma coisa para mim, tá? E aí eu vou perguntar para a pessoa, olha, a gente não achou essa categoria que você está escrevendo, ela não faz parte do nosso cadastro, você quer cadastrar essa categoria? Né? Então a pessoa vai poder responder sim ou não. Para salvar essa informação, eu vou criar uma variável, tá? Que eu vou chamar aqui de gemconf, de confirmação, as string, ok? Então isso aqui vai ser um sim ou não. Tá? E aí para perguntar isso, eu vou falar para ele o seguinte, né? Conf vai ser igual message box, abre parênteses e aspas, lembrando, né? Parênteses, ele no message box e em outros momentos também, ele serve quando você vai guardar retorno. Então aqui, como eu quero guardar a resposta que essa pessoa vai me dar, que vai ser sim ou não, eu preciso do parênteses nesse caso. Na maioria dos casos, o message box a gente usa só para dar uma mensagem na tela, né, avisar a pessoa de alguma coisa. Aí eu não uso parênteses, tá? Isso é importante, as pessoas às vezes se confundem. Então o que eu vou colocar aqui no meu prompt? Eu vou colocar o seguinte, olha, a categoria, dois pontos, espaço e comercial, me.cb livre categoria ponto value. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar a categoria, dois pontos, o valor que a pessoa escreveu, ou seja, a categoria que a pessoa escreveu. Então a categoria salário, por exemplo, se a pessoa tiver escrito salário, né, e comercial, espaço, não consta em nossos cadastros. Bom, deseja cadastrá-la, dois pontos, ponto de interrogação, fecho aspas. Então eu fiz ali a pergunta, olha, categoria salário, por exemplo, não consta nos nossos cadastros, deseja cadastrá-la? E aí para a pessoa poder ver isso daqui num formato de pergunta, que fica interessante, vou colocar vírgula, VB question, isso aqui vai dar a cara de pergunta, tá? E para a pessoa poder responder sim ou não, mais VB yes, no. Tá, então assim a pessoa consegue ver isso no formato de pergunta e responder sim ou não para essa pergunta, tá? E para ficar bacana eu vou colocar um título ali, então vírgula, aspas, vou colocar aqui cadastro de categoria de receita, ok? Beleza, faltou aqui só fechar parênteses, beleza. Aí a pessoa viu essa mensagem na tela, vai responder sim ou não. Se a pessoa tiver respondido não, então eu não vou fazer o cadastro, por isso if conf é igual a VB no, que é a pessoa ter respondido não, then, aí eu vou limpar a caixinha, me.cb livre ponto value vai ser igual a empty, tá? Então limpa a própria caixinha, então não vai fazer nada, e depois vou avisar a pessoa, tá? Então message box, msg box, sem a parênteses, só o aspas, aí aqui eu vou colocar ação cancelada, né? Então vírgula,
E aí eu posso colocar VB Information, porque isso não é um erro, às vezes a pessoa só digitou errado ali a caixinha, ela não quer salvar mesmo, né? Isso pode acontecer. E aí o título eu vou colocar ali o mesmo, né? Cadastro de categoria de receita. Vou até pegar daqui de cima para ficar igualzinho. Deixa eu vir aqui. Então vou pegar aqui, olha, Ctrl C e vou colar aqui, pronto. Então beleza, ele já vai ficar igualzinho. E aí depois eu vou sair do código também, porque daí não tem mais nada para ser feito. Exit sub. Então esse aqui é o caso da pessoa dizer que não, tá? And if. Agora, se a pessoa por acaso dizer que sim, aí eu tenho que escrever aquela nova categoria, tá? Então como que eu escrevo essa nova categoria? Eu vou precisar descobrir qual que é a primeira linha vazia para poder escrever isso. Então, dim L S double. E aí aqui na frente eu vou colocar o seguinte, né? Então L vai ser igual, posso até fazer aqui da seguinte forma, with PL receitas and with, vai ficar um pouco mais curto ali essa parte do código, tá? E aí eu vou falar para ele o seguinte, né? Então L vai ser igual a ponto range, cifrão U, dois pontos, cifrão U, ponto find, 4, dois pontos igual, procura a primeira célula vazia, look in, dois pontos igual xl values, look at, dois pontos igual xl role, ponto raw, tá? Então o que é isso? Eu falei para ele, seleciona a coluna U, procura a primeira célula vazia, olhando apenas para valores e que estejam completamente vazias. Salva essa linha dentro da variável L. É assim que ele descobre de forma muito rápida qual é a primeira linha vazia dentro da sua planilha, tá? Beleza, descobriu qual que é a linha vazia. O que eu vou fazer? Eu vou escrever a categoria nessa linha, né? Então, ponto range, cifrão U, cifrão comercial L, ponto value, vai ser igual a mi, ponto cb, livrecat, ponto value. Então, ele escreveu essa nova opção lá na nossa base. Eu quero que minha lista fique sempre em ordem alfabética, então eu vou falar para ele também o seguinte, olha, ponto range, cifrão U, cifrão 1, ponto current region, para ele dar um Ctrl T e selecionar todas as categorias que existem, tá? Ponto sort, e aí eu vou falar para ele Q1, dois pontos igual, vai ser o ponto range, cifrão U, cifrão I, cifrão 1, né? Vírgula, vou colocar aqui o order 1, dois pontos igual, quero que fique em ordem alfabética, então é ascendente, né, do menor para o maior, de A para Z, e depois header, dois pontos igual, XLS, porque sim, eu tenho o cabeçalho lá, que é aquele título que a gente colocou na nossa base, tá? Fez isso, então ele escreveu a informação, colocou em ordem alfabética, agora tem que chamar aquela atualização de lista para que essa nova opção apareça nas minhas listas. Então, call md cbs ponto, e aí aqui eu vou pegar o cat receitas, que é a nossa informação. Então, desse jeito, ele já vai fazer ali o cadastro dessas opções para a gente. Vamos ver isso acontecendo, né? Então, vou rodar, vou lá para minha base, vou vir aqui em receitas, tá? Então, ele não tem nenhuma categoria aqui. Vou colocar aqui, ó, cat test, por exemplo, sair. Aí falou, olha, categoria cat test não conta os nossos cadastros, deseja cadastrá-lo. VB question, esse ponto de interrogação, o título que a gente colocou lá, e VB yes, no, para a pessoa poder responder sim ou não. Vou dizer que não, tá? Então, olha, ação cancelada, limpou a caixinha para a pessoa poder digitar outra coisa. Beleza, vou colocar de novo, ó, cat test, tá? Então, sair, perguntou novamente, vou dizer que sim. Então, olha, já veio para cá, cat test já é uma opção. Se eu vier aqui, cat test também já é uma opção. Então, já ficou certinho para você poder trabalhar, tá? Qual que é o próximo passo agora? Agora a pessoa, ela precisa poder excluir essas opções, tá? Então, como que ela vai excluir? Com o botão delete. Então, se a pessoa selecionar aqui e der delete, ele vai perguntar para a pessoa se a pessoa quer excluir aquela opção. Se a pessoa disser que sim, ele vai apagar. Então, vamos fazer isso. Vou vir para cá, né? Vou lá na minha caixinha. Deixa eu pegar ela aqui, essa daqui. Para usar o delete, eu vou usar o evento keydown, tá? E o delete é o botão 46, né? O key code 46, ok? Então eu vou falar o seguinte, ó, if key code é igual a 46 and me.cb categoria .value é diferente de empty, porque não faz sentido tentar apagar se ela estiver vazia, ok? Então ela não pode ser vazia, tá? O que eu vou fazer? Deixa eu fazer, nem vou fazer aqui diferente de empty, eu vou fazer até diferente para ficar mais curto aqui o código, ó, ponto match found é igual a true,
dentro, tá? Então, qual que é a diferença, né? Antes eu estava apertando do vazio. Agora eu estou falando para ele, olha, eu tenho que ter apertado o delete e ao mesmo tempo o texto tem que ser uma opção. Porque às vezes a pessoa digitou só metade, por exemplo, né? E aí ele não deve fazer essa procura, porque senão às vezes a pessoa colocou duas categorias que tem nome muito parecido, ele pode gerar confusão. Então, nesse caso, eu quero que o nome que a pessoa está apagando seja exatamente o nome que está preenchido. Então, esse match found vai me reduzir aqui uma verificação. Se eu tivesse continuado olhando primeiro o vazio, depois eu teria que fazer o match found por segurança. Faria uma verificação a mais. Por isso, se ficar mais curto o código, ele fica mais limpo, tá? Então, beleza. Então, tem que ser 46 e ele tem que ter ali esse match found igual a true. Aí ele identificou. Agora, o que eu vou fazer, né? O próximo passo que a gente tem aqui de trabalho é o seguinte. Eu preciso conferir com a pessoa, olha, você tem certeza que você quer fazer essa exclusão? E se por acaso a pessoa disser que sim, eu vou precisar excluir lá na linha certa, tá? Então eu vou criar duas variáveis aqui. Então, dim L as double, dim conf as string, mesmas variáveis que a gente usou para criar, tá? E aí eu vou fazer uma estratégia até que parecida, ok? Então, o primeiro passo que eu tenho que fazer é perguntar, olha, você tem certeza que você quer excluir a atividade, a categoria tal? Então, conf vai ser igual, né, a message box, parênteses, aspas, porque eu vou guardar o retorno, né, e eu vou perguntar para ela, você deseja excluir a categoria de receita, espaço e-comercial, mi.cb, categoria receita, ponto velho, né? E-comercial, ponto de interrogação, para ficar o cara de pergunta. Então o que ele vai fazer? Vai colocar ali, se for lá o cat test, né, que a gente criou, ele vai colocar, você deseja excluir a categoria cat test, ponto de interrogação, vírgula, vb question, igualzinho a gente fez no outro, mais vb yes no, e aí depois um título, né, excluir categoria de receita. Fechar, isso aqui eu vou usar também daqui a pouco, então eu vou deixar copiado já, tá? Fecha o parênteses, a pessoa respondeu. Agora eu vou ver o que a pessoa respondeu. Então, if conf é igual a vb no, quer dizer que a pessoa disse não, ela apertou delete sem querer, por exemplo, then, message box, ação, aspas, né? Ação cancelada, vírgula, vb information, vírgula, e o título é aquele que eu já copiei lá de cima, exit sub, não tem mais nada para ser feito ali, end if, tá? Então aqui ele fez, a pessoa disse que não, então foi um acidente, ou a pessoa desistiu, vai avisar a pessoa que não vai ser cancelado, e tá tudo, que não vai ser excluído e tá tudo certo. Agora se a pessoa disser que sim, então eu tenho que ir lá excluir. Então para ir lá excluir eu vou fazer o seguinte, tá? Vou dar um foco lá na planilha, fica mais fácil, tá? Então o if me ponto, ou melhor, if pl receitas, tá? And with. E aí eu sei que está lá na coluna U, né? Então L é igual a ponto range, cifrão U, dois pontos, cifrão U, ponto find. Agora não estou procurando vazio, agora eu estou procurando aquela categoria, tá? Então mi ponto cb ponto velho, tá? Então eu peguei ali a cb certa, que é a cat receita, ponto velho. Então ele vai achar essa informação, tá? Em look in, dois pontos igual xl velhos, isso aqui é para evitar erros, tá? Para ele ficar bem configurado. E look at, dois pontos igual xl row, tá? Ponto raw. Então ele vai descobrir em qual linha está esse cadastro. Quando ele descobrir a linha, ele vai apagar esse cadastro, tá? Então ponto range, cifrão U, cifrão e-comercial L ponto delete shift, dois pontos igual xl up, tá? Então ele apagou ali essa opção. Depois que ele apagou a opção, ele vai ter que atualizar as listas de novo, para tirar aquela opção também dos meus controles. Então, call md cbs.cat receitas. Então, percebe por que a gente faz isso usando o módulo, né? Porque dessa forma eu posso chamar isso várias vezes, não tem que ficar escrevendo aquele código de cadastro de opções toda hora, tá? Então aqui ele vai chamar essa opção ali para mim, já vai rodar tudo certinho. E por último eu tenho que avisar a pessoa que foi excluído com sucesso, né? Então, message box, vou colocar aqui, vou deixar aqui então a categoria, ou melhor, até vou colocar aqui, categoria de receita
excluída com sucesso. Bem simplista, tá? Vírgula, VB Information, e aí um título, eu vou colocar aqui, excluir categoria de receita, tá? Então assim ele vai fazer essa atualização, e aí, por segurança, você pode até falar o seguinte, ó, mi.fr, mi.cb, né, catreceita.value igual a empty, para ele ter certeza que ele não vai ficar ali a opção antiga, tá? Então, rodando desse jeito, eu posso vir para cá, no meu dinheiro, em receitas, posso vir aqui, olha, selecionar, então agora a opção, tá? E vou fazer ali o delete, ele vai remover esse dado ali para mim, tá? Deixa eu só pegar aqui uma informação. Ele estava com repetidos ali, então ele está com um bugzinho ali na parte de cadastro, no exit, a gente vai consertar isso daqui, deixa eu tirar ele daqui o que está repetido. Por isso que é bom sempre a gente ir testando. Então aqui, olha, nessa caixinha que ele está com um bugzinho no evento exit, então ele está fazendo, olha, toda vez que o mi.cb receita for diferente de value e ao mesmo tempo, né, o match found for igual a false, tá? Então vamos ver isso daqui rodando. Vou colocar aqui uma pausa e vou rodar o código. Então beleza, vou vir aqui no meu dinheiro, vou vir aqui em receitas, então eu vou clicar aqui na caixinha, então tá só com uma opção, perfeito, selecionei, sai, tá? Então o que ele vai fazer ali? Ele vai vir aqui no if, vai fazer ali o cat receita, beleza, fez ali a nossa instrução. Ah, tá, perfeito. Então aqui tá o erro. Deixa eu já pausar aqui. Deixa eu já fazer as correções aqui. Então aqui, a minha garganta tá horrível, tá, pessoal? Peço desculpa se estiver ruim na gravação. Eu vou pegar essa parte aqui do código, esse if, ele tem que estar dentro, esse if, né, tem que estar dentro do if, tá? Então ele fica aqui, ó. Então desse jeito agora ele vai ficar certo. E a mesma coisa que no keydown, tá? Então esse carinha aqui, ele também vem pra cá. Pronto, então só essa alteração, só vou colocar ele ali pra dentro e agora ele vai funcionar certo, tá? Então deixa eu dar uma olhadinha aqui, ele até apagou aqui a categoria, não tem problema. Então quando ele fizer esse down, e se ele for essa condição, daí ele vai rodar tudo certinho. Então Ctrl B, para salvar, vou rodar, vou cadastrar ele de novo, então em receitas, vou colocar aqui, ó, não vai ter nada agora porque eu apaguei as opções. Então cat test, sair, tá? Então tá ali a pausa, vou ter que tirar a pausa daqui, F5, então quer cadastrar? Sim, então uma opção, beleza. Se eu sair de novo, não tá mais duplicando, beleza. Agora delete, quer excluir? Não. Então ação cancelada, beleza, não excluiu, continua lá e continua aqui também, ótimo. Aí vou sair, delete, quer excluir? Sim, tá? Então já saiu dali, excluído com sucesso, não é mais opção aqui, não é mais opção aqui. Então percebe que já funciona certinho para você, já vai estruturar aí seu código agora, você já tem todas as informações aqui preenchidas e as nossas outras caixinhas já estão todas configuradas, tá? Nossa próxima aula, o que a gente vai botar para funcionar aqui? A gente vai colocar as estruturas de cadastro, tá? Então a gente vai trabalhar com essa janelinha aqui de baixo para a gente poder fazer esse botãozinho de salvar funcionar, ele salvar realmente as opções e começar a preencher essa lista aqui pra gente, tudo bem? Eu fico por aqui, até a nossa próxima aula.